Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos aprender sobre dois elementos que, embora sejam pequenos, fazem muita diferença na construção das frases: os artigos e os numerais. Vamos entender o que são, como usá-los corretamente e quais são as suas principais regras de concordância. Então, vamos juntos nessa! Pega o caderno e vamos lá! Para começar, vamos entender o conceito dos artigos. Eles são palavras que acompanham os substantivos, indicando se estamos falando de algo específico ou não. Eles podem ser definidos ou indefinidos. Artigos definidos. Usados quando nos referimos a algo específico e conhecido. Exemplos: o, a, os, as. Exemplo de uso: o livro está na mesa. Refere-se a um livro específico que é conhecido no contexto. Artigos indefinidos. Usados para indicar algo de maneira genérica, sem especificar. Exemplos: uma, uns, umas. Exemplo de uso: comprei um livro. Não se refere a um livro específico, é genérico. Os artigos ajudam a indicar se estamos falando de algo determinado ou indeterminado e trazem clareza para o discurso. Agora que entendemos o que são os artigos, vamos ver as regras de concordância. Os artigos devem concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, com o substantivo que acompanham. Concordância em gênero, exemplo: o menino. Masculino: a menina. Feminino. Concordância em número, exemplo: os livros. Plural: as flores. Plural. Essas regras são básicas, mas muito importantes para garantir que a frase esteja gramaticalmente correta e clara para quem lê ou ouve. Os numerais são palavras que indicam a quantidade exata de seres, a ordem deles ou uma divisão exata. Eles podem ser classificados em algumas categorias principais. Vamos ver cada uma delas. Numerais cardinais indicam a quantidade exata. Exemplo: 1, 2, 3, 4. Exemplo de uso: tenho 3 livros. Quantidade exata de livros. Numerais ordinais indicam a posição ou ordem de algo em uma sequência. Exemplo: primeiro, segundo, terceiro. Exemplo de uso: ele foi o primeiro da fila. Posição na fila. Numerais multiplicativos indicam quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Exemplo: dobro, triplo, quádruplo. Exemplo de uso: ela tem o triplo de idade dele. Quantidade multiplicada. Numerais fracionários indicam uma divisão ou fração de algo. Exemplo: meio, 1/3, 1/4. Exemplo de uso: comi meio bolo. Parte do bolo. Essas classificações dos numerais ajudam a especificar a quantidade ou a posição de elementos, oferecendo precisão e clareza ao discurso. Assim como os artigos, os numerais também têm suas regras de concordância, que variam conforme o tipo de numeral e o substantivo a que se referem. Vamos ver as principais regras. Numerais cardinais. Concordam com o substantivo em gênero e número quando usados para contar pessoas ou coisas específicas. Exemplo: 2 meninas. Feminino plural. 3 carros. Masculino plural. Numerais ordinais. Concordam em gênero e número com o substantivo que indicam posição. Exemplo: primeira fila. Feminino singular. Segundos lugares. Masculino plural. Numerais multiplicativos e fracionários. Concordam com o substantivo em número e, quando indicam quantidades maiores que 1, geralmente ficam no plural. Exemplo: meia hora. Singular. 2/3 da turma. Plural. Essas regras garantem que os numerais estejam adequadamente ligados aos substantivos, permitindo clareza e precisão nas frases. Para fixar o conteúdo, vamos ver alguns exemplos práticos e analisar cada um. Assim, podemos entender melhor o uso e a concordância dos artigos e numerais. Exemplo 1. Comprei uns livros novos. Análise. Uns é artigo indefinido e concorda em número com livros. Plural. Exemplo 2. Ela foi a primeira da turma. Análise. Primeira. É numeral ordinal e concorda em gênero e número com turma.
feminino, singular. Exemplo 3. Eles têm o dobro de tempo disponível. Análise. Dobro. É numeral multiplicativo e indica que o tempo disponível é 2 vezes maior. Exemplo 4. Preciso de 1/4 do valor total. Análise. 1/4. É numeral fracionário e indica a divisão exata de uma parte em relação ao todo. Esses exemplos mostram como o uso correto dos artigos e numerais facilita a comunicação precisa e clara nas frases. Vamos revisar os pontos principais de hoje. Artigos. Palavras que acompanham os substantivos e indicam algo específico, definidos ou genérico, indefinidos. Classificação. Artigos definidos, o, a, os, as, e indefinidos, uma, uns, umas. Regras de concordância. Os artigos concordam em gênero e número com o substantivo. Numerais. Palavras que indicam quantidade exata, ordem, multiplicação ou fração. Classificação. Cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Regras de concordância. Concordam com o substantivo em gênero e número, especialmente os ordinais e cardinais. Entender o uso correto dos artigos e numerais é essencial para a comunicação formal e para a construção de frases bem estruturadas e claras. Essa foi a nossa aula sobre artigos e numerais, pessoal. Agora que conhecemos suas classificações e regras de concordância, podemos aplicá-los corretamente nas frases. Aproveitem para revisar e fazer alguns exercícios para fixar bem o conteúdo. Na próxima aula, vamos continuar com mais classes de palavras. Bons estudos e até lá!